Olá, pessoal. Olá, servidor público. Olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, que é um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E nossos convidados hoje são diretores da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mariclé Real, que é a presidente, e Adeilton Villanova, que é secretário-geral. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. E hoje conversando com diretoria da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça. Mariclé, que é presidente, e Adeilton, que é secretário-geral. Isso. E aí, qual é o trabalho, como é que estamos com a associação de vocês neste início de ano? Primeiro, desejar aos nossos telespectadores um ano de muita paz e muita saúde, porque a luta vai ser árdua, viu? A nossa associação, a gente acha que está caminhando muito bem. A gente tem conseguido estar próximo do nosso associado, estamos conseguindo implementar aquilo que era da nossa carta-programa. No final do ano, nós fizemos uma assembleia onde nós aprovamos metas a serem cumpridas esse ano, e hoje a gente já vai começar a esquematizar dos próximos 3 meses o que vai fazer, principalmente indo visitar os locais. Nós pretendemos ir no mínimo uma vez em cada local até o final da nossa gestão. E as lutas que nós estamos fazendo, que não deixamos para trás, né? Aliás, agradecer a você pessoalmente de novo aqui, de público, pela força que tem nos dado na questão da inclusão do nosso pessoal do limbo na SPPrev. Sabemos que precisamos esperar fevereiro com a mudança de deputados para ver qual o caminho que nós vamos levar, mas aprovamos em assembleia até abril tentar ainda no parlamento, antes de entrar com ação no tribunal. E estamos nos preparando para as dificuldades que nós vamos encontrar, principalmente no local de trabalho. Nós temos corte de política pública, temos um governo que deveria ter criado o Ministério de Mudamos de Ideia, né? Porque o que mais faz é soltar uma bomba para recuar, mas nós sabemos que os direitos sociais serão violentamente atacados. E isso reflete diretamente no nosso trabalho dentro do Tribunal de Justiça. Seja com retirada de criança indígena, que é uma preocupação muito grande nossa, seja com os projetos que tem em Brasília de redução da maioridade penal, das retiradas de direitos em geral. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o trabalho de vocês como psicólogos e como assistente social, qual é exatamente? Como é que funciona? Acho que eu penso que é trabalhar justamente essas questões que envolvem, né, os setores técnicos dessas comarcas que a gente tem aí pelo estado de São Paulo afora. Então, é fortalecer a categoria no sentido de luta pelos seus direitos, né? Como a Mariclé colocou agora, a gente vai viver, iniciamos o ano aí com uma série de ataques, né, aos nossos direitos, nossas garantias fundamentais, aí, tanto na questão técnica, mas na questão política também, né, da vida social. Tudo isso tem sido regularmente violentado pelas novas políticas que a gente tem visto que estão por vir. Então, a gente tem buscado fortalecer a categoria, e eu acho que essa é uma das nossas maiores propostas, né, da nossa carta-programa, porque a gente está tentando fazer uma gestão de fortalecimento, de aproximação com os nossos associados, para que esses associados, essas associadas possam ser fortalecidos e a gente possa lutar contra esse tipo de ataque que a gente vem sofrendo, né? Então, agora, no dia a dia do judiciário, vocês, os juízes, para tomar decisões, dependem exatamente
do trabalho feito por vocês, assistentes sociais e psicólogos, né? É para isso que a gente é contratado. Só para o público entender bem como é que vocês fazem esse trabalho. Nós funcionamos como serviços auxiliares do juízo. Então, trabalhamos com a questão de violência doméstica, contra o idoso, contra a criança, na vara especial ou no atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Nos casos de vara de infância, que são a garantia de direitos de crianças e adolescentes, e nos casos de civil ou família, na busca de solução de problemas de conflito, principalmente ou usualmente, num caso de separação, para o juiz definir com quem fica a guarda, qual a regulamentação de visitas, se os avós vão poder ou não, se naquele caso é necessário um acompanhamento ou o pai ou a mãe tem livre acesso à criança. Então, o nosso trabalho é esse. Agora, quando a gente fala que a população, não tendo os seus direitos garantidos, acaba judicializando questões que seriam resolvidas nos CRES e nos CRAS, que é os Centros de Referência de Assistência Social do município. Este município, não tendo política pública, não tendo vaga em creche, não tendo a cesta básica, não tendo o remédio, não tendo as garantias de que este pai possa ser encaminhado para um trabalho, acaba judicializando a questão de proteção da criança e adolescente. Essa violação de direitos, os rebatimentos são diretos, né, na nossa profissão, quando a gente está lá no judiciário. Porque, como a Maria Clara falou, as pessoas acabam tendo um direito que é negado, ela tem que entrar com ação na justiça para poder obter esse direito. E aí, quando isso vira um processo, esses processos acabam indo para os nossos setores e acabam também dando muito volume de trabalho para os colegas, e aí a gente não tem recursos humanos suficientes para poder dar conta de toda essa demanda. Então, essa violação desses direitos, esses ataques aos nossos direitos, né, eles acabam rebatendo diretamente no nosso trabalho. Uma outra coisa também que a gente trabalha, só para dar um exemplo do nosso trabalho nas comarcas, é a questão da adoção, né, que a gente trabalha com crianças que estão acolhidas e preparando casais que pretendem adoção. A gente organiza o Cadastro Nacional de Adoção em cada comarca, então esse também é um trabalho super importante que a gente acompanhamento depois que essa criança é colocada em estágio de convivência. Agora, em 2018, especialmente acho que no segundo semestre de 2018, teve uma tentativa de mudança daquilo que era o Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre em prejuízo à própria criança e adolescente. Com certeza. Eu sei que vocês batalharam nisso, muito. E até com a sua ajuda conseguimos falar com os senadores em Brasília, né? O próprio BDFAN, que havia entrado com o projeto, solicitou a retirada dele, vendo as dificuldades que serão o atendimento de direitos de criança e adolescente com este governo. Eles mexiam exatamente nessa questão da adoção, né? Exato, ele tirava, por exemplo, do promotor do Ministério Público a exclusividade de pedir a destituição do poder familiar. Qualquer pessoa poderia ir pedir. Este a gente conseguiu arquivar no momento, mas a gente tem mais de 100 e tantos processos em Brasília que os senadores e deputados acham que entendem tudo sobre o assunto e cada um pede uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E a gente vê que, na verdade, há uma sobreposição de legislações que vão se criando, quando, na verdade, não haveria necessidade nenhuma, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não foi implantado, garante tudo, né? Então, criam-se novas leis para dar mais flexibilidade, né? Para atender o Estatuto é maravilhoso, só que você não criou as políticas públicas para implementar. Exatamente. Então você tira do Estatuto aquilo que era garantia de direito, porque daí fala, não, assim ele vai funcionar. Por exemplo, lá diz que em todas as comarcas do país tem que ter setor técnico. Mas nem São Paulo tem, né? Aqui São Paulo tem todas as comarcas? Aqui nós temos. Tem. Todas as comarcas? Não é o suficiente, é uma briga nossa, ela pede contratação, porque nós temos concurso vigente, temos vaga. O número de psicólogos e assistentes sociais
é muito pequeno para atender, especialmente as grandes comarcas. Isso. Aí, o nosso corregedoria, o núcleo de apoio psicossocial fez um estudo para a corregedoria apontando o número necessário. Nós esperamos que seja contratado no mínimo isso, mas a gente sabe que o dinheiro do tribunal sempre acaba indo para onde eles acham que é mais importante, e o atendimento à criança e adolescente não é prioridade como a lei determina. Aliás, é daí que surge um país melhor. Né? Com certeza. É exatamente da educação. Da educação, portanto, e no atendimento de garantia de direitos. A criança tem direito à saúde, à escola, à moradia, a viver em um ambiente saudável. Né? Vocês têm dois problemas que eu gostaria de levantar. Um deles é a questão que vocês têm psicólogos e assistentes sociais efetivos e tem o número de psicólogos e assistentes sociais Lei 500, isso. Ou seja, que é temporário. Por que temporário? Por que não criar cargos para esses, já que eles são necessários? Existe um projeto na Assembleia Legislativa que criava 200 cargos para assistente social e para psicólogo, e o atual presidente, no final do ano, foi lá e mudou, pediu para este projeto ser prioridade, criou outros cargos e retirou a criação de cargos de assistente social e psicólogo. Esses temporários, você tem acompanhado bem, que na verdade não são temporários, eles prestaram um processo seletivo, igualzinho o concurso que teve na capital, mas como não foi criado o cargo, era processo seletivo. Alguns assumiram antes da aprovação da lei da SPPREV, da 1010, e os que assumiram depois fizeram a mesma prova, mas eles não têm os mesmos direitos dos que assumiram antes. Este é o nosso pedido na Assembleia. É importante deixar bem claro isso para quem está nos assistindo. Então, se existe um cargo, presta concurso, o cidadão pode prestar concurso para o cargo e ele é efetivado. Como o número necessário de trabalhadores, assistentes sociais e psicólogos é grande, é maior do que o número de cargos, no lugar de criar cargos, eles fazem o mesmo concurso, mas dizem que é temporário, ou seja, pode mudar daqui a 2 anos, etc e tal. Se bem que nós temos muitos que eram temporários e se aposentaram como temporários, né? Então isso é um absurdo. Mas dentro disso aconteceu um outro problema, que é a terceirização. A questão de chamar assistentes sociais e psicólogos ligados à prefeitura para exercer uma função que deveria ser Nós temos dois problemas com a corregedoria e a presidência do tribunal aqui. Um deles é que a corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mudou as atribuições dos assistentes sociais e psicólogos dentro do tribunal, não levando em consideração que quem tem que dizer quais são nossas atribuições são nossos conselhos federais. Claro. De serviço social e psicologia. Claro. Então, primeiro eles fizeram isso. Depois, eles colocaram que, para cumprir com as mudanças do ECA, que exige atendimento em todas as comarcas, e tendo em vista que nós não somos prioridade, que eles não vão contratar o número necessário, eles colocaram a possibilidade, e pode fazer com todos os funcionários, mas colocou especificamente assistentes sociais e psicólogos nessa portaria, nessa recomendação, que fizesse convênio com as prefeituras para a prefeitura ceder o profissional. Aí a gente cai na mesma situação. A prefeitura não tem o cargo, a prefeitura não tem dinheiro para contratar mais um, para ficar legal com o juiz da comarca, porque não tem prefeito que não quer ser amigo do juiz e que o juiz deva favor para ele, porque é muito prático e muito mais tranquilo o relacionamento. Tira o assistente social e psicólogo do atendimento do posto de saúde, do centro de referência da assistência social e põe no tribunal. Aí a criança, a família chega lá, um buraco, deixa chega lá para ser maior. Atendido, não tem, judicializa a questão e vai para o tribunal. Eu acho que é o pior ainda do que a terceirização, né? Porque assim, na verdade, os profissionais da prefeitura são cedidos a custo zero para o Poder Judiciário. E a prefeitura fica totalmente desfalcada, né? Porque ela mal consegue atender
a demanda que ela recebe. E aí tiram esses profissionais de lá para um espaço que também não dá conta, quer dizer, não vai resolver problema nenhum, né? E a gente cria sérios problemas, né, com relação a isso. Porque é muito complicado. E aí entra uma contradição enorme, né? Porque se a gente for pensar o judiciário para fiscalizar se o executivo está fazendo o trabalho dele, garantir que o trabalho dele seja feito. Aí, ao contrário dele fazer isso, ele piora ainda mais o trabalho do executivo. Então, e assim, quem está lá no executivo vem para cá, e aí como é que eu vou fiscalizar, eu, judiciário, vou fiscalizar um serviço que eu mesmo estou organizando? É uma demanda do judiciário com o executivo municipal. Exato. Como fazer isto se o município é que está mandando profissionais para lá? Infelizmente já tem lugares por aí pelo interior que já estão fazendo esse termo de cooperação, que eles chamam, né? É um termo de cooperação entre Poder Judiciário e Poder Executivo para a cessão desses profissionais, que a gente entende então, assim, para nós, nós defendemos a contratação através de concurso. Agora, eu até consigo entender quando um coitado do que atende sozinho numa cidade de 60, 80, 100 mil habitantes, diz, gente, o juiz perguntou se eu quero que faz ou não. Como que eu vou falar para ele que eu não quero, porque eu não dou conta de nem 50% do que eu tenho para atender. Então, apesar da gente ser contra, a gente até entende o colega que fala para o juiz, eu quero, por favor, faz o convênio porque eu estou adoecendo, porque eu não durmo, porque eu sei que eu não estou atendendo a população que eu preciso. Ou seja, né, há uma precarização, né, do trabalho desses profissionais, tanto no nível do Poder Judiciário quanto no Executivo, né? E aí os profissionais sofrem, adoecem, né, tem que pedir licença para poder se cuidar da saúde. Então, são vários rebatimentos que a gente vê na nossa profissão. Por isso a nossa luta não é só dentro do tribunal, né, dentro dos nossos setores. Nossa luta também é fora, por políticas públicas, por direitos, né, a efetivação dos nossos direitos, para que isso não rebata no nosso serviço também, no trabalho, porque senão a gente acaba precarizando e tirando um pouco da qualidade que a gente tem que oferecer para os nossos jurisdicionados, né? Então, a importância desse trabalho também fora do tribunal é super importante. E é crescente o número de crianças e adolescentes com seríssimos problemas, né? Parece que é uma sociedade meio adoentada, né? Estão voltando a pedir no farol na capital, coisa que não acontecia mais. Você está sentado num barzinho e vem uma criança vender bala, você está no farol, parado com o carro e vem... E isso não tinha mais. Isso num país onde o trabalho abaixo de 16 anos é proibido. É proibido. A exploração de crianças e adolescentes está voltando por falta de política pública. Agora, pensando um pouco sobre essa questão de criança e adolescente, tem uma outra coisa que está muito complicado, que está vindo com esse novo governo, que é o ressurgimento da discussão sobre a redução da maioridade penal, né? Eu ia tocar nesse assunto. Que vai atingir diretamente esses adolescentes de 16 anos. Ao tempo que eles estão sendo obrigados a ir para o farol, ele passa a ser o culpado por qualquer coisa que aconteça e tem que ser criminalizado. Se ele é um adulto, filho de alguém importante e faz uma burrada, desculpa, já dei uma bronca no garoto. Agora, se é um adolescente que por qualquer motivo entra em conflito com a lei, aí ele tem que ser tratado como bandido. E já vai para a casa ou para o presídio. E aí já querem que vá para o presídio. E a gente sabe muito bem quem é esse público, né? Porque, como você falou, não é o filho do empresário, né? Mas são as crianças da periferia, os adolescentes, né? Na sua maioria pobres, pretos, periféricos. E isso cada vez mais vai aumentando o número de pessoas privadas de liberdade, tanto, né, de crianças e adolescentes, como de pessoas adultas também, que a gente vê um número crescentíssimo da taxa de aprisionamento no Brasil, que é vergonhoso. Hoje nós somos a terceira população, o terceiro país que mais encarcera, a gente só perde hoje para os Estados Unidos e para a China. Então isso é uma vergonha para o nosso país, né, se a gente for pensar.
Então, é algo que a gente vai precisar, vai requerer muita mobilização, vai requerer muita força para a gente poder mobilizar nossos colegas, os parceiros, né, militantes dos direitos humanos e todos os engraçado que nem a mídia coloca claramente isso para a população. Não coloca. Não é? Então, vamos criminalizar como se o fosse menor resolver. o mais cedo possível, mas também vamos deixar ele abandonado nas esquinas, nos faróis. Não é? Isso é muito importante para você, cidadão, para você, servidor público, ter ciência, né, dessa situação. Exatamente. É uma situação muito complicada. Você tem que ter escola de qualidade primeiro, começa por aí, né? Você tem que ter programas que atendam às necessidades de uma família que não está conseguindo manter os seus filhos da forma como nós, classe média, mantemos. Eu me lembro do Darcy Ribeiro, grande sociólogo, grande professor, que dizia: quer trocar a arma na mão do garoto por um livro, sabe, ele tem que estar na escola o dia inteiro, ele tem que ter, entendeu? Ele tem que ir de manhã, ele tem que almoçar na escola, ele tem que estudar na escola. Se você educar hoje, você não vai ter que ter presídio, mas ele falava. É mais fácil criminalizar, né? Muito mais fácil. Hoje querem fazer diferente, né? Tira o livro e põe uma arma. Aliás, é o que está se pensando por aí, né? Tá nossa certo? preocupação. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos para uma reflexão. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP, conversando com a Marie Claire e com o Adeilton. Os dois da Associação dos Servidores, dos Assistentes Sociais, aliás, e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos fazer, nesse último momento, uma reflexão sobre o nosso país, sobre o nosso Estado. Novo presidente, nova Assembleia, nova Câmara, novo governador. Como vocês estão vendo a situação hoje? Com muita preocupação. É o mínimo que a gente pode dizer da nossa preocupação. Nós temos uma mudança na Assembleia Legislativa extremamente preocupante. Deputados federais eleitos por São Paulo, que é de deixar a gente de cabelo branco, de cabelo em pé, desesperado. Um governador que foi um péssimo prefeito, que abandonou, que prometeu que não abandonaria o cargo e abandonou. Que foi, a primeira coisa que ele fez foi cortar o leite de todas as crianças na capital, né? Depois o material escolar que chegou no fim do ano, depois o uniforme que não chegou ou que não serviu ficou sem, e este é o cara que vai comandar as escolas, a segurança pública, e aí você vê o nível de alguns dos secretários que ele colocou. Agora, do governo federal, eu vou deixar para o Adeildo, porque eu não vou nem falar. E aí, Adeildo? Eu acho que a gente tem uma conjuntura política aí muito complicada, né? Nociva para a nossa sociedade. Se a gente for pensar, estamos vivendo o início de uma nova era de retrocessos, né? Especialmente com relação à violação de direitos humanos, né? A gente percebe que há negros, mulheres, exatamente, quilombolas. A gente tem vivido, e esse quadro dessa militarização, né, dos ministérios, que a gente vê que você cria uma situação muito complicada para o Brasil, né? Eu espero que a gente consiga reverter de alguma forma esse quadro, porque está muito difícil. E vamos continuar sem falar na luta. Na reforma da Previdência que vem aí, que pega todo mundo. Inclusive, o servidor do Estado de São Paulo pode se preparar, porque vem um aumento de alíquota daquilo que nós contribuímos na ativa e depois de aposentados. Com certeza, é do prefeito o projeto aprovado nos municipais aqui de São Paulo, portanto, ele era prefeito, Dória, e agora é o governador. No mínimo 14%, com chance de chegar a 17%, pode se preparar que vem. Então, ao invés de reajuste, a gente vai pôr a mão no bolso e dar mais alguma coisa para o governo.
Falamos do Executivo, mas também como que é uma Câmara Federal, um Senado que mudou 50% dos deputados, dos senadores. E nós o que nós estamos esperando deles? Renovou mesmo? Não, não renovou, não. Renovou as pessoas, mas não as ideias. Nós não temos representante dos servidores lá. Aqui nós também não conseguimos. Temos o Gianazzi, que a gente sabe, tem mais 2 ou 3 que você vai pontualmente, conversa, mas aquele que é servidor público, que foi eleito pelo servidor, nós não temos. Os ruralistas têm, o povo da bala tem, o povo da Bíblia tem, e nós, servidores, continuamos sem representantes. O que acontece é que essa renovação que ocorreu não foi para melhor, porque nem toda renovação é boa, né? Foi uma renovação que colocou um Congresso Nacional retrógrado, um Congresso Nacional com pessoas que defendem questões que há 500 anos cientificamente já foi provado, quer dizer, que a Terra é plana, amigo. Reafirmando pautas hiperconservadoras, né? Que os homens vestem azul e as mulheres vestem rosa. Olha, se fosse essa questão, não era problema nenhum, não é? O que é assim, eu quero ser tratada como princesa para eu ficar no meu castelo e ter que ter um príncipe que vai me resgatar? Ou eu tenho o direito de escolher minha profissão, de trabalhar onde eu quiser, de estudar onde eu quiser? Eu tenho que ter o direito de pegar um ônibus e descer do ônibus e não ser estuprada no caminho da minha casa. E com uma fala de uma parcela do governo eleito, as pessoas se sentem autorizadas a usar de violência contra o gay, o negro, a mulher, o índio, o quilombola, a criança, aquele que mais precisa de proteção. Está sendo atacado em todos os momentos. E nós vamos ter que lutar contra isso. E eu acho que o servidor e a população que nos assiste tem que parar e pensar um pouquinho, analisar por si. Não dá para ouvir só o que você vê aqui no WhatsApp ou o que você vê num jornal. Reflexões. Chegamos assim ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Hoje conversando com Maricay Real, presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal do Estado de São Paulo, e o Adeilton, que é secretário-geral da mesma entidade. É um prazer. Até o nosso próximo programa.